Boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião no nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo e nós queremos agradecer imensamente a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior que sempre tem nos auxiliado em nossas reuniões, nos amparado, nos assistido. E é com muita alegria que nós começamos mais uma reunião virtual. E para dar início à nossa reunião, nós vamos convidar a nossa querida irmã Márcia Xavier para fazer a prece inicial dos nossos trabalhos. É com você, Márcia. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, para mais um estudo na nossa casa de oração Eurípides Barçanufo. E é com grande alegria que pedimos ao Pai a permissão para iniciarmos os nossos estudos. Mestre amado Jesus, nós te pedimos da vossa infinita bondade, o amparo, a proteção, para que a nossa noite seja coroada de muita luz, muito esclarecimento, muita paz entre encarnados e desencarnados. Pedimos ao Mestre Jesus que esteja conosco, que nos ilumine e nos abençoe em mais esta oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, e não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos da prática do mal, pois teu é o reino de poder e glória para todo sempre. E com essa prece, damos por iniciado os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigado, Márcia, por sua colaboração nos trabalhos da noite de hoje. Bem, meus irmãos, hoje é com muita alegria que nós contamos novamente com a presença na nossa reunião da nossa querida irmã Flávia, que vai discorrer um tema muito interessante para nós sobre o trabalho. Então, nesse instante, nós deixamos a palavra com a nossa irmã Flávia. Vamos falar aí, o tema que nos foi passado é sobre a lei do trabalho e o justo salário. A pergunta 676 do Livro dos Espíritos é a seguinte: por que o trabalho é imposto ao homem? E os Espíritos responderam: é uma consequência da sua natureza corpórea, é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Então, a espiritualidade nos deixa de forma muito clara que o trabalho é para nós um meio de aperfeiçoamento. Então, o trabalho, ele é uma necessidade mesmo, uma necessidade, uma consequência da natureza. Então, se nós precisamos nos alimentar, ter uma vida minimamente digna, nós precisamos trabalhar para prover, para manter o sustento da nossa casa.
Agora, é engraçado, porque em meio à pandemia, quando esse tema me foi passado, foi lá no início do ano, acho que ou no final do ano passado, não me recordo, mas a gente não imaginava que em meio a uma pandemia, o tema trabalho fosse ganhar tanta força. Primeiro porque muitos precisam mais do que nunca trabalhar e estão nessa situação que não deixa de ser uma expiação. Todos nós estamos vivenciando isso, traz consequências. E muitos que podem trabalhar em casa também começam a ter todo um desafio para não deixar com que o comodismo tome conta, que a preguiça fale mais alto, porque a gente está dentro de casa, porque a gente tem o sofá, tem a cama, você não tem necessidade de arrumar. E é muito interessante a forma, quando a gente lê o Livro dos Espíritos e consegue compreender bem que o trabalho ele é uma necessidade, que a gente precisa trabalhar. Nós não estamos aqui na Terra para aventurar, para viver só de brisas, seria maravilhoso, né? Quando a gente tem a possibilidade de viajar e descansar, a gente aproveita assim, valorizando muito, porque sabe que é momentâneo, porque depois nós temos que retornar para o trabalho que é necessário. Às vezes a gente pode até pensar, como eu queria essa vida, por mim eu só ficava aqui, vivendo de frente ao mar, ou numa fazenda, ou diante de uma cachoeira, né? Cada um tem tem os locais onde se abastece energeticamente, gosta de ficar, mas o fato isso é temporário. O descanso ajuda para recompor as nossas forças, mas nós não estamos aqui para uma verdadeira aventura, para só coisas boas, nós temos débitos do passado a resgatar. E é preciso que a gente aproveite as horas. Por quê? Chico Xavier, quando ainda estava encarnado conosco, ele disse que o espírita tem chegado do lado de lá altamente arrependido. E por quê? Porque nós não estamos aproveitando as nossas horas na Terra. Então é importante que a gente reflita a respeito de tudo isso, do quão o trabalho é importante nas nossas vidas. Eu vou mais adiante, nós vamos ler aqui uma mensagem de Leon Denis, está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele diz o seguinte: o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Então, para aqueles que às vezes pensam assim, eu estou aqui porque eu quero ser feliz, eu tenho que aproveitar a vida, passar rápido, então eu tenho que estar aqui para curtir. E se apega demasiadamente às questões materiais, acha que a felicidade está ligada a isso, na verdade nós estamos perdendo tempo quando nós pensamos assim. Quando nós vamos lá na parábola, na passagem do Evangelho, que Jesus vem nos falar da porta estreita e da porta larga, é exatamente com essa finalidade. É lógico que para nós a porta larga é muito mais atraente, é onde a gente sorri, onde a gente se diverte, onde a gente come, bebe, dorme, viaja, mas a gente sabe que a porta estreita é a porta necessária para o nosso aprimoramento moral, intelectual, e ela vai exigir de nós o quê? Esforço, trabalho, aperfeiçoamento através do estudo, de uma boa leitura. Então, eu costumo dizer que nós precisamos muito equilibrar tudo. A gente tem que ter em mente, o Livro dos Espíritos nos fala
que o descanso é necessário para recompor as nossas forças. Mas a partir do momento que nós já estamos bem, precisamos, né? Mudamos energia, estou com a cabeça tá boa, voltemos ao trabalho. Porque, como disse o Chico, não dá para nós chegarmos do lado de lá mais uma vez com a sensação de que nós perdemos uma encarnação para melhorar. E Leon Denis continua: a alma tem que encarnar sucessivamente nos meios mais diversos, em todas as condições sociais. Tem de passar alternadamente pelas provações da pobreza e da riqueza, aprendendo a obedecer para depois mandar. Precisam das vidas obscuras, vidas de trabalho, de privações, para acostumar-se a renunciar às vaidades materiais e desapegar-se das coisas frívolas, a ter paciência, a adquirir a disciplina do espírito. Eu acho Leon Denis fantástico nessa fala dele e nos mostra porque nós temos muito a mania de reclamar. Isso faz parte da nossa ainda pequenez, vamos dizer assim, da nossa condição espiritual. Nós ainda não somos espíritos puros. Então, quando a gente menos percebe, a gente está comparando com o emprego do outro, reclamando do patrão que a gente tem, reclamando que a gente tem que acordar cedo para poder trabalhar. E é tão interessante isso que eu falo que, graças a Deus, meu pai aposentou, mas continua, está vivo, está saudável. Mas uma das coisas que marca muito a minha vida é lembrar que meu pai, às 7:45, ele já saía de casa para ir para o trabalho e só voltava depois das 18 horas. Então, aquilo para mim foi muito forte. Eu costumo dizer que é um legado moral de uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que lutou muito para poder educar 5 filhos. E eu sei que quando eu falo isso, muitos que estão ouvindo a palestra se colocam no mesmo lugar, porque sabe que ou trabalham muito para educar os seus filhos, ou também tiveram pais que da mesma forma lutaram, encaminharam. Então, assim, não cai nada do céu. Existe luta, sacrifício. Só que nós, muitas vezes, gostamos de desmerecer o trabalho do outro. A gente sempre acha que o nosso peso é maior. E aí Leon Denis vem e nos traz um esclarecimento fantástico. Primeiro ele diz que para a gente alcançar uma evolução, para a gente melhorar, nós precisamos de sucessivas reencarnações. Nós não atingimos o progresso numa única existência. Então ele vem e fala que vai ter encarnação que a gente vem numa condição de pobreza, tem encarnação que a gente vem numa condição de riqueza, tem encarnação que a gente vem como subordinado, tem encarnação que a gente vem como patrões, né, como proprietários de empresas, como empresários. Tem encarnações que a gente vem mais doente, tem encarnação que a gente já vem com a saúde. E tudo isso que a gente passa é para que a gente aprenda. Então ele coloca aqui, ó, precisam de vidas obscuras, vidas de trabalho, de privações, para acostumar-se a renunciar às vaidades materiais. Porque às vezes em sucessivas encarnações, a gente, tendo muito dinheiro, a gente abusa. E aí vem a hora que Deus, na sua magnanimidade, na sua benevolência incomensurável, ele vira e fala assim: meu filho, você agora vai nascer numa condição bem difícil. Você vai passar por uma pobreza extrema, porque você precisa valorizar. Porque as oportunidades que você teve foram de desperdício, não foram de valorização. E isso em várias situações. A gente passa por tudo isso para a gente desapegar das coisas frívolas, como diz Leon Denis. E a gente aprende a ter paciência e a adquirir a disciplina do espírito. Porque
A gente precisa ter disciplina se a gente quer alcançar algum êxito. É interessante isso. Então, ele vem e fala, olha, você vai ter uma condição difícil, mas com isso, você vai querer enveredar por um concurso público, ou fazer um vestibular que vai te exigir mais, você vai ter que ter a disciplina do estudo, e isso vai te ajudar a aprimorar e a valorizar. É por isso que o trabalho é algo sublime. Seja ele um trabalho mais simples, um trabalho mais sofisticado, vamos dizer assim, de todas as formas ele contribui para o nosso aprimoramento, tanto moral como intelectual. Mais adiante, nós fomos agora atrás, deixa eu tirar aqui para não me atrapalhar, que eu não estou conseguindo ler, aqui, no livro Ideal Espírita, Emmanuel nos diz, e sabendo que cada criatura deve ser útil, conforme as faculdades de que disponha, observa o que fazes com o tesouro das horas, porquanto o tempo chamado hoje é recurso em teu favor, na contabilidade da vida, marcando-te acerto de contas para amanhã. E o Livro dos Espíritos traz a frase acima, toda ocupação útil é trabalho. É tão fantástico isso aqui, que Emmanuel, ele vem nos deixar de forma muito clara que Deus, ele, obviamente, com a sua inteligência suprema, ele analisa as condições de que cada um pode servir. Então, às vezes você pensa assim, a pessoa não tem a menor condições de sair de casa porque ela está presa numa cadeira de rodas. Ainda assim tem condições dessa pessoa ser útil? Tem. Eu lembro do Chico Xavier. Chico, houve uma fase dele que ele estava andando de cadeira de rodas. Estava bem debilitado. E ele falou para Emmanuel, eu tenho que ir embora, Emmanuel. Meu tempo na Terra já deu. Eu não foi bem nessas palavras, mas mais ou menos assim. Eu já não consigo mais produzir, eu não consigo psicografar. E Emmanuel virou para ele e falou assim, Chico, enquanto você tiver condições de fazer uma prece para quem quer que seja, pare de reclamar e vá trabalhar. Então, a gente às vezes pensa, a questão do trabalho é tudo aquilo que é uma ocupação útil. Todas as vezes em que você se coloca numa situação de utilidade, não é só o trabalho de você sair para ganhar o seu ganha-pão, não. Você está sendo útil dentro de casa? Nós estamos sendo úteis dentro de casa? Nós estamos vendo que a pia está cheia e nós vamos lá lavar um pouquinho? Nós não estamos contribuindo com o banheiro que precisa ali de uma limpeza, da nossa cama? Se a gente vê que precisa, por que não fazer? A gente é útil quando a gente está no trânsito e a gente tem vontade, porque a gente acabou de lavar o carro e a gente tem vontade de pegar o papel de um alimento e jogar na rua, porque o carro está limpinho, mas a gente lembra, peraí, eu posso contribuir com o meio ambiente. Além de ser uma questão de educação, eu vou colocando em prática a benevolência, o pensar no outro, em contribuir, em ser útil. Então, a gente pode ser útil de diversas formas, até mesmo quando a gente pega um celular. Quantas vezes nós estamos recebendo no nosso aparelho celular mensagens que não são tão úteis? E quantas vezes nós podemos mandar mensagens que sejam úteis, que sejam para fazer sorrir um tio idoso, que não recebe atenção de ninguém e que ele vai se sentir amado por você? Então, há diversas formas de nós sermos úteis. Muitas vezes sendo paciente, tolerante, levando paz num ambiente que, num primeiro momento, parece ser de estresse, fazendo uma oração. Então, todas as vezes que nós fazemos algo pensando na felicidade de outra pessoa, ou que venha contribuir para o nosso aprimoramento intelectual,
nós estamos sendo úteis. Agora nós vamos mais adiante. Aqui. Essa mensagem eu acho muito bonitinha. Acredito que praticamente todo mundo vai se lembrar dela, porque fala do bônus hora. E quem lê o livro Nosso Lar, ou quem assistiu ao filme, sabe que tudo lá no plano espiritual existe uma moeda. É a remuneração de lá, que é chamado bônus hora. Então, André Luiz, ele recebeu o esclarecimento nos seguintes termos: o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual, e o bônus hora, em nossa organização, modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento. E assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Então, nós vamos falar aqui agora do que é esse bônus hora. Para a gente tentar entender se nós também estamos fazendo, já que essa é a verdadeira moeda do lado de lá, se nós também já estamos adquirindo a nossa moeda aqui. O que nós estamos fazendo das nossas horas para que a gente tenha bônus. Então é importante que a gente... Não é que a gente vai fazer o bem pensando numa forma de adquirir esses bônus hora, mas é importante que a gente faça essa reflexão. Será que na hora que a Dona Morte bater na minha porta, o que eu estou levando para o lado de lá? Porque o sobrenome importante, o cargo de relevância, o imóvel adquirido, o veículo que foi comprado, nada disso a gente leva para a nossa pátria espiritual. E em meio à pandemia que nós estamos vivendo, eu acredito que todos nós nos deparamos com um questionamento. Nossa, será que vai ser minha vez? Nós estamos diante de um vírus que a gente não sabe como que ele vai se desenvolver no organismo. Então, eu não sei, mas eu pelo menos, uma primeira posse que eu dou, eu já penso, epa, será? É natural que a gente tenha isso. Mas eu acho que mais do que isso, a pandemia nos trouxe reflexos de como está a nossa bagagem para quando a gente partir desse aqui. E nessa bagagem é onde eu falo dos nossos bônus hora. Onde está aquilo que verdadeiramente vai contar a nosso favor quando a gente chegar do lado de lá? E a gente sabe que lá ninguém vai perguntar tudo aquilo que eu falei, sua profissão, seus imóveis, seus bens, o que vão perguntar? Quais as oportunidades que você aproveitou para ser útil, para servir? O que você fez para o seu aprimoramento moral e intelectual? Uma vez eu ouvi uma pesquisa numa universidade americana, eu não me recordo mais, mas nessa pesquisa eles tinham o intuito, foi uma pesquisa que durou mais de 10 anos, e o intuito era descobrir quais eram as profissões que deixavam aqueles profissionais mais realizados, mais felizes. E ao final, eles descobriram as profissões que mais deixam as pessoas felizes são exatamente as profissões que se preocupam com a felicidade do outro. Olha que fantástico isso. Então, os profissionais que são mais realizados são aqueles profissionais que o trabalho deles serve de utilidade para alguém.
E eu acho que todos nós, nas nossas profissões, a gente pensa muito nisso. Onde está sendo útil? Isso aqui eu estou fazendo diferença na vida de alguém, com o meu trabalho. E é importante que a gente busque isso, porque esse é o nosso objetivo aqui na Terra. É esse aprimoramento moral, é o aprimoramento intelectual, é fazer o outro feliz. E a gente precisa ter essa preocupação, porque isso significa, quando a gente se preocupa com a felicidade do outro, significa que nós não estamos presos apenas aos prazeres da matéria, que nós nos preocupamos também com as conquistas espirituais. E continuando no livro Nosso Lar, eu acho que os senhores vão lembrar dessa passagem do livro, que eu acho marcante essa passagem, muito significativa e que acho que ela é muito importante para a nossa palestra agora, que diz o seguinte. Tem uma passagem em que a senhora, ela vem pedir ajuda para os filhos que ainda estão encarnados na Terra. E, diante da ficha dela, ela recebe a seguinte mensagem: só no espírito de humildade de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. O Pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. Eu vou ler mais uma vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se a minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas, como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simpatia? Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Então, essa irmãzinha desencarnou, ela já estava há muitos anos na colônia espiritual, com pouquíssimo bônus hora, tudo lá é muito organizado, e ela foi pedir ajuda, porque os filhos na Terra estavam passando dificuldades. Aí eles foram verificar, mas ela não tinha cooperado. Como é que ela vai pedir cooperação, sendo que ela não fez a parte dela? E ele ainda fala mais, que nesse caso, como ela não tem bônus hora suficiente, ela pode pedir ajuda de amigos. Só que ela ficou tanto tempo no campo do repouso, lá nos campos de repouso, na preguiça, na ociosidade, que nem mesmo amigos ela teve que ela pudesse fazer um pedido desse, porque ela não semeou a simpatia, ela não ajudou ninguém. Então tem coisa, gente, que não é milagrosa, é preciso que a gente faça a nossa parte se a gente quer também. Dizem, né, na verdade, Jerônimo Mendonça, ele conta uma palestra de um senhor que quando ele desencarnou, estava escrito lá no túmulo dele, lá na lápide: aqui finalmente descansa aquele que nunca fez outra coisa. Pensa, aqui finalmente descansa aquele que nunca fez outra coisa. Então, o que nós queremos? Esticar na rede? Só assistir série? Só ficar na internet? Deixar de ser útil? Deixar de cooperar? Inventar desculpa da pandemia e falar que não tem como sair de casa para fazer nada? Será que é sim? A gente também não consegue ser útil? Nós vamos sempre arrumar desculpas. E aí, dessa forma, nós vamos ver mais uma reencarnação passar sem que a gente pudesse aproveitar. Eu estou caminhando para o final, porque eu estou vendo aqui que o horário já está. Quero ler essa mensagem que está no livro Céu e Inferno, que diz o seguinte: o progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho. Mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade,
com mais ou menos negligência segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme essa frase, a cada um segundo as suas obras. E também diz o céu e inferno: todos somos livres no trabalho do próprio progresso. E o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra em seu caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. Então, Allan Kardec é fantástico nisso aqui. Ele nos mostra que nós temos o livre-arbítrio, que nós temos o poder de escolha. O roteiro está aí, traçado por Jesus. Esse mesmo mestre que aos 12 anos já ajudava o pai na carpintaria. Cabe a cada um de nós arregaçarmos as mangas e começarmos a ser úteis, a trabalhar. Uma vez, Jerônimo Mendonça foi atrás do Chico Xavier. Ele recebeu um diagnóstico do médico que a vida dele estava por um fio, problema no coração, e ele foi atrás do Chico, que sempre uma ligação, uma afinidade imensa com o nosso querido Chico. Os dois mineiros, quando ele chegou lá falando assim: Chico, eu não estou muito bem, Chico. E o Chico falou assim: o que foi? Ele já fazendo aquela cara assim, de quem estava muito mal mesmo. E ele virou para o Chico e falou assim: ah, Chico, eu fui ao médico agora e ele falou que a minha vida está por um fio, que os meus dias estão contados. E o Chico virou para ele e falou assim: ah, meu filho, mas tem fio de nylon, tem fio de aço, tem fio de cobre, e o que engrossa o fio é a atividade no bem. Então, quando ele falou isso, Jerônimo Mendonça riu bastante e ele falou: vamos engrossar esse fio, vamos trabalhar, que quanto mais a gente trabalha, mais o nosso fio engrossa. E não deu outra. Ele ainda voltou e trabalhou muitos anos. E diz ele que quando ele estava indo embora, ele olhou para o Chico e falou assim: Chico, muita paz. O Chico Xavier virou para ele e falou assim: tira o Z, meu filho, muita paz. Mostrando para nós que nós temos que trabalhar. E trabalhar muito, porque o próprio Chico Xavier disse que os 60 anos dele dedicados à mediunidade nada mais do que representa que 60 minutos na história. Então, vamos trabalhar, vamos ser úteis, vamos bater os pés para as trevas quando a preguiça e a ociosidade baterem a nossa porta. E o Chico também disse: quem não trabalha, dá trabalho. E é verdade. Eu vou encerrando. Tem um capítulo, como a gente está falando do trabalho, eu me lembrei do capítulo do Evangelho que fala dos trabalhadores da última hora e diz o seguinte, um pedacinho do Evangelho: o obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então, Deus é sempre muito justo. Deus sabe quando alguém tem condições de trabalhar, quando alguém tem condições de cuidar da sua saúde física. Mas para aquele que aproveita a oportunidade e faz com amor, com devoção, porque quando a gente olha lá na parte que eu falei antes, do bônus hora, a gente vê que a dedicação e a assiduidade fazem a completa diferença. Então, Madre Teresa já costumava dizer que não é só o que a gente faz, mas o quanto de amor a gente coloca naquilo que a gente faz. Então é preciso que tudo que a gente vai fazer, que a gente faça com amor,
com vontade, com gratidão a Deus por mais uma oportunidade de servir, de ser útil, porque, mais uma vez eu digo, a gente não sabe a hora que a Dona Morte está batendo na nossa porta. Nós temos aí o roteiro sagrado do Evangelho de Jesus. Que nós saibamos aproveitar as horas, o tempo que está aí, contando conosco, como disse Bezerra de Menezes. Jesus conta conosco da mesma forma que nós contamos com Ele. Então, que a gente não deixe passar toda e qualquer oportunidade de sermos úteis, de servirmos a Jesus através do nosso próximo. E eu finalizo com uma frase do nosso querido Emmanuel. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Que Jesus ampare, ilumine e nos dê cada vez mais forças para a gente continuar trabalhando com muito amor e aproveitando todas as horas para sermos úteis. Nossos agradecimentos à nossa querida irmã Flávia por esta abordagem tão interessante do tema trabalho e sempre colocando ênfase nos ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, minha irmã. Bem, meus irmãos, nós agora vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite de hoje, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. E para tanto, nós contamos hoje com a colaboração do nosso querido irmão Jânio, ao qual nós passamos nesse instante a palavra. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Passamos agora, então, a segunda parte das nossas atividades, que é o passe. Para tanto, vamos fazer a nossa prece, a nossa gratidão e, ao mesmo tempo, as nossas súplicas a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que já se encontra com todos nós. Então, vamos assim, elevar os nossos bons pensamentos até o Mestre Jesus, que é o nosso caminho, verdade e vida. Vamos pedir a Jesus que derrame sobre todos nós, encarnados ou desencarnados, os fluidos depuradores, os fluidos restauradores do nosso organismo perispiritual e corporal. A nossa condição emocional também possa, sim, receber Jesus, esses fluidos e a presença espiritual de nossos amigos, cada lar que estamos visitando hoje, em todo o planeta, onde haja tristeza, o desequilíbrio, que a sua misericórdia possa atingir a todos nós. E assim, Jesus, pedimos assim, humildemente, que possamos estarmos revigorados com as energias boas que estamos recebendo. E após, então, a água fluida também, Jesus, do laboratório divino, do laboratório da equipe espiritual que nos colaborou conosco nesta noite. Que todos nós possamos receber a tua paz, o teu amor, e assim os nossos corações gratos por tudo que acabamos de receber nesta noite, pela prece, pela leitura, pelo aprendizado do Evangelho. Muito obrigado, Jesus. Vamos fazer a prece que você nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, e assim seja. Muito obrigado, Jânio, por esta doação, porque, na verdade, o passe é uma doação de fluidos no sentido de ajudar o semelhante que está precisando. Então, muito obrigado, meu irmão. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final dos trabalhos da noite de hoje, sempre agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, mas sintonizados no nosso mestre querido, nos ensinamentos do nosso mestre. E que nós possamos aproveitar os ensinamentos da noite de hoje e colocá-los em prática no nosso dia a dia. E para terminar a nossa reunião, nós vamos convidar a nossa querida irmã Doraci para fazer a prece final dos nossos trabalhos. Uma boa noite a todos, uma boa semana, fiquem todos com Deus. Boa noite, meus irmãos. Vamos neste momento nos preparar para a prece final, elevando nossos pensamentos ao alto, até nosso Pai Celestial. Pai de amor e bondade, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, virtualmente, mas de pensamentos voltados, Senhor, ao mesmo objetivo. Obrigada, Pai, pela mensagem da noite. Obrigada, Senhor, pelo passe, por tudo que recebemos, Senhor. Que a mensagem recebida possamos levar, Senhor, para melhorar o nosso íntimo. Muito obrigada, meu Pai Celestial. Obrigada ao Mestre Jesus. E como a prece que nosso Mestre nos ensinou, vamos dar por encerrada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Obrigada, Senhor.